Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglota 2023 Rio. Agora estamos na segunda rodada de palestras e agora com o Karine Souto, que já palestrou outras vezes no Poliglotar, falou sobre LinkedIn, falou sobre interpretação e agora vai falar sobre como se comportar como empresa de um jeito mais simples e fidelizar os seus clientes, tá? Então, Karine Souto, pela terceira vez, bem-vinda. Gente, estão me ouvindo? Eu tenho uma série, segurar o microfone, então eu mexo muito. Bom, eu nem botei o título aqui, né, da palestra, eu anunciei ela como da sala de aula para a cabine, seja uma empresa, né, se comporte como uma empresa. Aqui, no Poliglotar, a gente transita muito por esses espaços variados de idiomas, né, e seja onde quer que você esteja trabalhando, você tem que se comportar como uma empresa, né, você tem que ser uma empresa. E aí eu vou mostrar um pouquinho dessa jornada, né, do porquê. Eu não conheci o passador, isso aqui é o passador? Sei se está funcionando essa imagem. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a tela. Tá, eu vou ter que ficar pedindo para... Você foi, né? Eu não sei mais. Foi mal, não sei o que é isso. Tá, depois a gente repete. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Tá rolando no Zoom? Você está me ouvindo? Tá, não tá, tem certo. Deixa eu só. Pode vir. Só um segundo que eu não vou conseguir esperar você ir. Aline, tudo certo, viu? Tudo certo? Eu peço para você, Eu peço. Não, Não, faz assim. tá. Beleza. Bom, então é isso. A ideia é falar que desde a sala de aula até a cabine, né, o jeito certo de trabalhar é ter uma empresa, tá? Como que começou essa minha ideia, né, de ser uma empresa? Essa história de ser uma empresa começou um dia que eu estava batendo na porta de um aluno. Opa, não está passando slide. Então. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, ele passou de uma vez, ele estava lento. Deixa eu botar no. Ixi, ixi. Aí, ó, tá na porta. Na hora, batendo na porta dele, né? Eu já era conhecida do porteiro, então eu entrei no prédio, eu ligava no celular, eu batia na porta dele, desesperada, tipo, chorando, assim. E ele não me atendeu, eu fiquei meia hora, era uma aula de sábado de manhã, 8 horas da manhã, a gente tinha combinado aquele horário, eu era muito flexível, né? As coisas eram muito tranquilas, era tudo de boa, e eu bati meia hora na porta daquele cara, ele não abriu, ele não atendeu, ele não acordou, ele estava dormindo. E, e aí eu fui embora, puta da vida, né? Eu gastei gasolina, eu fui até lá, eu tava curiosa. Eu dei o resto das minhas aulas, aquilo estragou meu dia. E aí, no fim do dia, o maluco me ligou rindo, perguntando se não tinha mesmo como repor aquela aula, se não dava para fazer meia hora de aula, porque eu fiquei lá na casa dele só meia hora. E eu queria matar ainda, né? E aí eu pensei, não, eu tô errando. Eu fiquei muito frustrada porque eu percebi que aquilo era um erro meu. Eu não tinha nada, né? Então, só para começar, para me apresentar um pouquinho para vocês. Passa de lá. Poxa, precisa me botar de slide, gente, socorro. Boa. Bom, eu sou a Karine Souto, eu sou mãe do Léo, que está aqui. Fala, oi, Léo. Oi, Léo. Esposa do Fábio, sou amiga de muitos de vocês, conheço grande parte de quem está aqui. Obrigado, amigos, por estarem aqui. Sou intérprete de conferências, sou uma entusiasta dos idiomas e eu trabalho com educação há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Hoje é meu aniversário, eu faço 35 anos. E eu dou aula, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi aos 17, então já é mais da metade da minha vida dando aula. Acho que deu para aprender um pouquinho, né? Nesse tempo, eu transicionei, hoje em dia eu não dou mais aula de idiomas, né? Eu ensino interpretação, eu tenho vários cursos para quem quiser fazer uma transição de carreira para interpretação, mas essa experiência da sala de aula, ela me ajudou muito quando eu tive que entrar na vida da cabine, e para quem quiser saber mais sobre os cursos, o que está acontecendo, Juliana, me ajuda. Tá tirando o clima. Porque tinha dois PowerPoints abertos. Ah, Vamos fazer o seguinte, vou botar esse aqui. No Zoom, ó.
porque alguém... Hã? Não sei mais agora. O quê? Bom, então, essa é a ideia. Quem saber mais sobre o que eu faço, o que eu curso, essas coisas, eu vou deixar um QR Code aqui. No final eu boto ele de novo, se vocês quiserem, para vocês conhecerem mais, para não ficar muito tempo aqui falando de mim. Bom, e aí, né, tudo era muito, muito, muito informal. Eu era, assim, a pessoa mais relaxada da face da Terra. Eu trabalhei no mundo corporativo, eu já fiz de tudo, assim, nessa vida, né? Eu já fiz intercâmbio, fui babá, faxineira, trabalhei em biblioteca, fiz exportação, importação. E quando eu saí da vida corporativa, eu estava, tipo, exausta dos processos, né? E tudo era muito informal. Você começa a dar aula, eu vou dar aula particular, eu sou freelancer. Eu organizava grupo de estudo e eu perguntava para as pessoas assim, mas quanto você pode pagar? Então já fica aí a primeira dica como empresa da vida, né? É, nunca pergunte para a pessoa o quanto ela quer pagar. A gente não quer pagar caro em nada. Quem quer pagar caro em alguma coisa? A gente quer pagar o mínimo. Na verdade, alguém em sã consciência fala, nossa, eu quero pagar o máximo por isso, o topo do que eu puder pagar. Nunca, ninguém tem dinheiro, né? A gente nunca quer pagar caro, a gente quer pagar barato. Tá? Então, nunca pergunte para alguém o quanto ele quer pagar por alguma coisa, porque a gente não quer pagar caro, né? Você, como empresa, você diz o quanto o teu serviço vale. Quando eu comecei a dar minhas aulas particulares e fui criando uma clientela, eu comecei a entender que eu conseguia ganhar em 20 horas. Eu comecei a entender que em 20 horas de trabalho, eu ganhava a mesma coisa que em 44. E aí eu comecei a fazer as contas, né, entender aquilo, eu falei, pô, eu preciso sair do mundo corporativo, né, preciso largar essa vida, e larguei e fui só dar aulas de idiomas, e aí eu entendi, que eu queria trabalhar dessa forma e ia ser assim que as coisas iam tocar. Mas eu estava com aquele pavor dos procedimentos, dos processos, da coisa organizada, e eu deixei tudo livre, eu não queria nada, tudo era ligado, combinado, né? Não, você pode fazer tal coisa? Posso, eu posso fazer o que você quiser, tá tudo certo, a gente combina, mas eu livrei de tudo isso por um tempo. E aí eu me livrei, não tinha regra, não tinha processo, não tinha nada, não tinha nada. Por um bom tempo eu me livrei. Mas aí eu percebi, por exemplo, que tinha alguns meses que eu dava mais reposição de aula do que aula paga. Ou, por exemplo, nos meses de férias, todo mundo sumia, meu salário sumia, todo mundo ia tirar férias. E aí, né, as coisas eram muito livres, muito, muito no combinado. Eu era uma freelancer mesmo, eu só fazia isso. No final, deixa você falar, combinado? E aí, a chave mudou mesmo nesse dia que eu tive que bater na porta do cara, que realmente aquilo me tirou do eixo, assim, de uma tal forma. E eu falei, não, as coisas precisam mudar. A gente vai colocar processos e a gente vai organizar isso de uma forma que eu seja uma empresa, porque eu estou me posicionando errado. Preciso aprender a me posicionar de uma forma que seja mais respeitada. Filho. Eu não estava deixando claro as regras, porque, por exemplo, se eu vou no cinema e eu chego atrasado, o filme não me espera para começar, né? Ou se o carteiro bate na minha porta para entregar minha correspondência e eu não recebo, eu vou ter que ir lá buscar no CDD, né? A, a minha correspondência. Ele não vai ficar me esperando. Então, a gente precisa de regras, né, para funcionar. Eu acho que a gente cai muito nessas armadilhas quando a gente trabalha dessa forma. Depois disso, eu nunca mais dei uma aula avulsa na minha vida. Não existe isso de hora-aula. Quanto você cobra a sua hora-aula? Não existe, né? Hoje em dia eu não dou nem mais aula, mas não existe isso. Você vende um curso e pronto, acabou. Eu vendo um semestre de aula, eu vendo um contrato de aula. Hoje em dia eu vendo curso de interpretação, mas você paga pelo curso fechado. Eu não dou mentoria, eu não dou aula avulsa. Você compra um curso. E aí você parcela aquilo de uma forma para a pessoa entender como funciona. Eu tenho um calendário, eu tenho uma tabela com os meus valores, que a pessoa paga por mês, e está tudo instituído. Eu tenho meu período de férias. Então, por exemplo, ao invés de eu vender as minhas horas aulas e no fim do ano a pessoa, todo mundo sumia,
eu vendia um pacote de 20 aulas dividido em 6 meses. Eu ganhava um mês de férias remuneradas no fim daquele ano. Né? Eu vendia o meu pacote, o cara pagava parcelado em 6 meses e ele não tem como sumir, ele tem que pagar. Eu já emiti o boleto, se ele não pagar, eu protesto o boleto, acabou. Né? Eu tenho um contrato com as regras para tudo, e aí eu comecei a me estruturar como uma empresa. Isso, ótimo, beleza, pensei como empresa. E a gente começa a transicionar também, né? Eu comecei depois de um tempo a vir para a interpretação, e aí eu tinha que anunciar para as pessoas, né? Olha, agora a gente tem um contrato, talvez não seja eu que vou dar a sua aula, porque se eu tiver um evento, eu vou chamar outro professor. E eu fiquei desesperada, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu tinha medo de falar com os alunos, as pessoas vão gostarem, como que as pessoas vão levar isso? Vai sumir todo mundo. E ao contrário, quando eu comecei a me posicionar como empresa, não só eles gostaram mais, como eles me indicaram mais. Porque se eu não estava ali, ele não perdia o horário da aula dele, tinha que fazer em outro horário, tinha outra pessoa para atendê-lo. As coisas eram muito mais simples, né? Quando eu comecei a fazer interpretação, as pessoas começam a te admirar, porque você ganha uma expertise técnica diferente. Elas te indicam na empresa delas, elas provavelmente trabalham em empresas que precisam de interpretação, porque elas não falam inglês. Então, elas te indicam. Então, são coisas diferentes. A gente tem medo de falar, mas no fim das contas, a gente acaba sendo mais respeitado quando a gente se comporta dessa forma. Eu percebi que eu sou muito, muito mais respeitada quando eu me comporto como empresa. Quando a gente é uma empresa, não tem um jeitinho, a pessoa não tem uma discussãozinha para fazer, um descontinho que ela pede, você é uma empresa. Né? Eu não estou aqui falando com a minha colega Karina, eu estou falando com a empresa. E a gente tende a pedir menos desconto, né? Quando é uma empresa, a gente respeita mais, respeita as regras. Quando eu fiz a transição para a cabine, e desde 2020 eu não dou mais nenhuma aula de idioma, eu sou só intérprete de conferências. E aí, de novo, o pânico, né, de achar que as pessoas iam surtar. E, e eu também, porque eu cometi muitos daqueles erros para conseguir os primeiros clientes, eu acho que a gente começa a cometer um pouco daqueles mesmos erros, de não se comportar como empresa, de fazer tudo que a pessoa quer. Mas tendo essa experiência de já ter me comportado como uma empresa, como uma professora de idiomas, isso me ajudou muito, muito, porque eu já entendia que eu preciso de contrato, de regras, que as coisas são como devem ser. Se eu quero que a pessoa me pague em dia, eu emito um boleto para ela, ou eu tenho uma cobrança. Muito antes de eu ter uma pessoa do financeiro, eu esqueci seu nome, mas a Letícia falou, né? Assim, eu tenho um financeiro, eu tenho. Muito antes de eu ter um financeiro, eu já tinha um e-mail financeiro@glossa, que era eu que mandava. Mas o cliente não precisa saber que sou eu que estou ali. É o financeiro. Porque ele não respeita a Karine, mas ele respeita o financeiro. Né? Então, é verdade, gente. Eu tenho que me comportar como uma empresa, né? Então, eu tenho diversos e-mails. Eu posso estar olhando todos eles, mas eu tenho e-mail contato, eu tenho o meu e-mail, que é quando a coisa escalona, o contato manda para mim. Eu olhei os dois, se dane, o cliente não sabe, tá? Quando é para cobrar, é do financeiro que vem. E com o tempo você vai conseguindo delegar isso para as pessoas, mas você precisa ter isso separado. O teu posicionamento é muito importante. Isso falando sobre atrair clientes, sobre conquistar clientes. Quem está na interpretação atua muito das duas formas, como pessoa física e pessoa jurídica, né? Mas a gente tem que entender que elas são a mesma pessoa. Não adianta eu chegar aqui para assistir o Poliglotar e eu ser uma idiota, uma chata, não falo com ninguém, sou super desagradável, né? E aí, na hora que eu estou lá na minha empresa, eu quero ser uma pessoa legal. Não existe isso. Nós somos a mesma pessoa, principalmente hoje em dia com rede social. A gente vê como as pessoas são, tá? Não adianta eu fechar lá meu Instagram e fingir que eu não sou uma pessoa idiota e ser, porque essas coisas elas correm, né? A gente fala muito falou dos soft skills, que vai ser outra palestra que vai falar bastante disso, né? De soft skills. Nós somos um só. E a gente precisa ser congruente. A nossa marca, a nossa imagem, ela precisa ser congruente. Quando a pessoa física e a pessoa jurídica, e elas estão ali na mesma coisa, eu me apresento o tempo todo como empresa. Quando eu conheço as pessoas, eu falo, no meu WhatsApp tá lá, é a Karine da Glossa, no Instagram, a mesma coisa, eu estou me apresentando como a marca que eu sou. Mas eu preciso ser uma pessoa legal. Se eu entro na cabine para dividir a cabine com um colega
e essa pessoa, ela maltrata o técnico, ela deixa lixo na cabine na hora de sair, eu não vou mais chamar ela para trabalhar. Nunca mais, né? Se eu preciso de alguém, como eu já precisei, quando eu fiz a minha transição para interpretação, para assumir os meus alunos, e eu indiquei um professor para pegar os meus alunos, e ele tratou mal aquele cara, ou ele deixou de responder, não foi, ou N problemas que pode ter, eu não vou mais indicar você. Se você não presta um bom serviço, eu não te indico mais, né? Porque a gente conhece muitos profissionais dessa área, eu só vou indicar pessoas boas, esse é o meu nome, é o meu valor. Na minha marca, eu quero prestar um serviço de excelência. Então, se as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu formo as minhas parcerias, não prestam esse serviço de excelência, eu não tenho por que me associar a elas, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, a gente acaba contratando muita gente, né? Entre professores para dar suas aulas, entre intérpretes para trabalhar, principalmente na interpretação, por ser um trabalho que é feito em dupla. E eu me posiciono como empresa, eu estou numa posição de contratante. Eu contrato pessoas para trabalhar comigo e eu contrato pessoas para eventos que eu não posso estar presencialmente. Às vezes eu tenho um evento em algum outro dia, tenho 2 eventos, eu vou contratar alguém para fazer o meu evento para mim. Como eu também vou ser a freelancer e vou trabalhar para outras empresas, outros colegas, mas eu me posiciono como chefe o tempo inteiro, né? Ah, precisou ficar mais. Eu, por dentro eu tô, putz, que triste, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou prestar um bom trabalho. Não adianta eu chegar lá, tratar mal o técnico, falar mal, reclamar das coisas, e a mesma coisa nas redes, né? Eu já vi, gente, já vi muito, muito mesmo, de colegas ou de pessoas que prestavam um serviço para mim. Eu já tive um prestador de serviço que toda hora postava piadinha de cliente. Ai, cliente que pede isso, cliente que pede aquilo. Eu não trabalho mais com eles. Porque alguma dessas devia ser para mim, não é possível. E o cara reclama de todos os clientes, não dá, né? Não dá. Então, não, eu não estou falando para você ser falso, estou falando para você mudar. Né? Se você é a pessoa que está ali reclamando do seu cliente, não estou falando para você, ai, não reclame nas redes. Não, para de reclamar eternamente. O seu cliente é quem te paga. Né? Então, não é só não postar, não seja essa pessoa. Né? Evite ser essa pessoa. Outra coisa é quando a gente está prestando serviço para colegas. Né? Se você recebeu aluno de um colega, ou se você está prestando serviço na escola de um colega, trate esse aluninho como se ele fosse o seu melhor cliente, né? Como todos os seus outros clientes. Mesma coisa para eventos. Como contratante, eu chamo muitos colegas para trabalhar comigo. Se você chegou atrasado no evento para interpretar, ou você perdeu sua credencial, ou você é, foi espalhafatoso e quebrou alguma coisa, eu estou prestando atenção em tudo aquilo. Tudo aquilo eu estou prestando atenção. Se eu estou contratando você para dar uma interpretação remota, como a gente já, né, depois da pandemia, a gente tem muita interpretação remota, e o seu equipamento é horroroso, eu não vou te chamar mais, porque é o meu cliente, é o nome da minha empresa. Não é o fulaninho intérprete estava ruim, a empresa prestou um serviço ruim. Que é a mesma coisa na cabine. Se eu tenho um bom e um ruim, né, eu tô ali, tô ótima trabalhando, mas o meu colega tá horroroso, eu tenho que ajudar o meu colega. Porque no fim das contas, não é, ai, aquele colega ali estava horrível. O cliente não sabe quem é quem na cabine. Ele não tem a menor ideia de onde é aquela voz que está saindo dentro do fone dele. Ele não sabe nem que é um ser humano que está fazendo aquilo, muitas vezes, ele não sabe. Às vezes ele acha que vem direto do rádio. Ele acha que é inteligência artificial, ele acha que a tradução é automática, ele pega o traduzido e fala, nossa, que incrível isso. Eu falo, não, colega, tá vindo aqui. Né? Então, assim, ele não sabe, ele não tem a menor ideia, ele não conhece aquilo e ele não tem a menor obrigação de conhecer aquilo. Eu tenho que prestar um serviço maravilhoso. Eu acho incrível que ele acha que aquilo foi automático. Olha, foi imperceptível. Mas se o teu equipamento é ruim, se você presta um serviço ruim, os outros não vão mais te chamar. E não adianta você pedir. Na interpretação tem muito disso de, ai, me chama para trabalhar. Poxa, me convida, né? Eu não sei se acontece com você, mas, pô, me chama para trabalhar com você. Não, eu não vou chamar você para trabalhar comigo, a não ser que você seja a melhor escolha. Eu só vou chamar você para trabalhar comigo se você for a escolha óbvia. Se eu pensar, nossa, eu tenho um evento assim, assim, assado que, putz, é show. Ou eu tenho um evento na tua região. Ou eu tenho um evento que eu já vi que você fez um parecido e vai ser legal. Eu não vou te chamar para trabalhar porque você é legal comigo. Tudo bem, se você não for legal, aí sua chance é menor ainda, né? Mas além de ser legal, você tem que ser bom. Você tem que ser bom naquilo que você faz, né? E aí você vai ser
você passar essa mensagem, eu sempre fui muito congruente na mensagem do inglês. Eu já fiz de tudo nessa vida, mas eu era a pessoa do inglês, eu matava ali no peito o inglês para tudo. Então, eu era a escolha óbvia. Quando aqueles ex-alunos que viraram clientes de interpretação viraram clientes, eles me chamavam porque eles sabiam que eu falava inglês muito bem. Falaram, não, essa menina ela faz tradução simultânea, realmente, ela é boa, né, no conhecimento básico deles lá, né, de ouvinte. E eles me indicavam. Então, a mesma coisa, você tem que entender quais são os seus pontos fortes. Aqui, poucas são as pessoas que nasceram no ensino de idiomas. A maioria de vocês tem outras carreiras, já transitou por outros lugares, e isso é um ponto fortíssimo que você tem. Quando você já transitou por outros lugares, isso te dá acesso a um networking diferente, porque esse networking aqui eu amo, eu adoro conhecer pessoas dos idiomas, mas ele não me gera cliente. Vocês não são os consumidores do meu produto, vocês são os fornecedores do meu produto. Né? Ele me gera colega, ele me gera parceiro, eu vou ter papos legais com vocês, eu fecho parcerias legais, eu posso chamar algum de vocês para trabalhar, mas o meu cliente, ele está na exportação de café, na importação, na área química, em outras áreas que eu já tive na minha vida. Então, ativem essas áreas das vidas de vocês, porque esses são os seus colegas, esses são os seus pontos fortes. Para se você, né, você quer se vender como marca, você tem que entender no que você é bom. Você não sabe o que você é bom, você estuda. Conecte pessoas legais. De novo, tanto nos idiomas, no ensino de idiomas, quanto na cabine, a gente tem uma oportunidade de ouro, que é conectar gente bacana. Tá? Eu não necessariamente sou a pessoa ideal para prestar algum serviço, mas eu vou indicar a pessoa ideal. Né? Eu tenho na primeira fileira as colegas que me chamam, muitas vezes me indicam porque não podem ou porque acham que eu vou desempenhar algum papel melhor do que elas fariam, como eu faço da mesma forma. Né? Eu indico colegas pensando, putz, essa pessoa é muito boa em tal assunto, ou eu preciso, e acontece muito, a gente precisa às vezes de intérpretes com certas características. Eu quero uma voz masculina, eu quero alguém para fazer, né, se for para TV, eu preciso de uma voz assim, 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 ou é uma feira, é um evento que eu preciso de uma intérprete preto pardo indígena. Então, se você está nichado de alguma forma, vai ser o teu momento. Alguma hora vão precisar de alguém que é quem você precisa. Né? Tem intérprete que já foi médico, então, para essas áreas, ou se você é advogado, você vai conseguir usar as suas outras áreas. E quando você conecta essas pessoas legais, ou em eventos como esse, que você fala, putz, vou te apresentar fulano, que fulano, cara, é a sua cara. Todo mundo lembra, né? As pessoas que foram conectadas, elas vão lembrar. Quando você indica alguém para trabalhar com outra pessoa, quem recebeu a indicação fica feliz porque teve o problema dele resolvido. Quem foi indicado fica muito feliz que você deu um cliente com essa pessoa. E as duas pessoas estão felizes com você. É ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganhou, foi incrível. Né? É o melhor de todos os mundos. E o básico que eu acho que eu nunca, nunca, nunca vou cansar de falar isso, que é resolva o problema do seu cliente. O seu cliente ele não tem a menor obrigação de saber como funciona o seu trabalho. Ele não tem obrigação de saber que o radinho não fala sozinho. Ele não tem obrigação de saber que a cabine não vem com o intérprete dentro, que a gente não mora ali, e ele pagou pela cabine, vem com dois intérpretes de brinde, tipo o bolo da Marilyn Monroe saindo. Ele não tem obrigação de saber nada disso. Tá? Então, eu já vi muito esse posicionamento com intérpretes de tipo assim, nossa, ai que absurdo que o cliente não sabe que ele tem que contratar a cabine. Ele não sabe. Ele não tem a menor ideia. Que bom que ele não tem a menor ideia, porque eu tenho. Eu sei. Eu vou resolver isso para você. Né? Então, a ideia é resolva. Sempre, sempre, sempre resolva o problema do seu cliente. Sempre resolva. Qualquer que seja o problema que ele tiver, ele está com problema de sonorização, ele precisa de outro idioma, tudo. Eu preciso contratar alguma outra coisa, ele precisa de mini equipe, ele não sabe qual equipamento que ele tem que usar para o evento dele, não sabe se ele precisa de uma cabine, ou se ele precisa de equipamento portátil. Eu vou fazer uma reunião com ele, eu quero entender como é o evento dele, entender tudo que ele está pensando, e a partir daí eu projeto a minha solução. Mas eu resolvo o problema dele, sempre. E por que eu resolvo o problema dele? Porque ele me paga para isso. É óbvio, é óbvio, é para isso que eu cobro. Isso tem um custo. Isso é ser uma empresa, porque isso tem um custo. Quando eu cobro uma hora aula, ou quando, como intérprete, eu cobro só uma diária, e eu cobro do meu cliente final que uma agência me paga, que é muito, muito menos, metade do valor do que eu cobraria do cliente,
é isso, eu não vou resolver nada. Quando eu vou trabalhar para um colega ou para uma agência, né? Depende do colega, se for muito amiga, a gente resolve também. Mas tudo, né? Obrigada, Fernanda. Mas assim, quando eu vou trabalhar para uma agência, para uma outra empresa, eu não vou resolver nada. Eu vou entrar lá, bonitinha, com a minha roupa, meu computador, eu entro na cabine, faço meu trabalho e vou embora. Deu problema no som? Eu não resolvo. Por quê? Porque eu não tenho autoridade para resolver, porque o cliente não é meu. Eu não sei se ele quer que eu resolva. Às vezes o cliente ficou negociando, pediu um equipamento ruim, quis pagar menos. Isso faz parte também. Às vezes eu quero que dê errado. Porque eu, porque eu quero, porque eu ofereci, ele sabe quanto o certo custa. E ele não quis pagar por aquilo. Então tem vezes que a gente fala, vai dar errado. Fica tranquilo. E aí, na vez seguinte, ele volta feliz para pagar o certo, né? Porque realmente ele quer que isso aconteça, ele quer pagar pelo certo. Quando ele já entendeu que o errado não vai dar certo, né? Que não funciona. Então, isso tudo faz parte. Se eu estou sendo contratada por uma agência, aquilo eu vou ter muito menos escopo de trabalho. E quando eu contrato alguém, eu tenho, né, um contratante ali que seja intérprete, professor, o que for. Essa pessoa que foi terceirizada, ela vai receber tudo mastigado. Eu não tenho que fazer reunião com o cliente, eu não tenho que fazer nada. Se eu vou para uma agência, não tenho que fazer nada, eu só vou lá no dia do trabalho, ele me dá o escopo do que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Como empresa, isso tem um custo. Eu tenho reunião com o cliente, eu tenho os orçamentos que eu mando, os contratos que eu faço, e aí entra a parte dos processos de novo. Ser uma empresa tem um custo. Você tem um custo fixo, você tem o contador que você paga, você tem o custo das suas horas de trabalho. Quanto custa a tua hora para você fazer divulgação, desenho no Canva, contrato? Quanto que custa tudo aquilo? Quanto que custam esses processos? Quanto que custa fazer contrato? Isso tem um custo e o cliente paga por isso, ele tem que pagar, porque é facilidade para ele. Se ele não quer resolver nada, e tem cliente, a mesma coisa que, sei lá, o cara que vai organizar um casamento. Você pode não ter uma assessoria e você vai cotar docinho, bolo, salão, tudo junto. Você pode pagar alguém para resolver tudo para você. Se eu quero uma interpretação e eu quero que o cara resolva tudo para mim, eu quero chegar lá e o meu cliente ouvir a tradução. Eu não quero nem saber o que aconteceu no meio. Ele vai pagar por isso. Ele vai pagar pela cabine. Eu vou resolver a cabine, eu vou resolver, eu vou contratar, mas eu vou escolher a empresa, eu vou escolher o valor dessa empresa. Eu mando a proposta com tudo fechado. Mas essas horas do trabalho, da reunião, de resolver, isso tem que estar no seu orçamento. Tem que estar. E a sua hora de trabalho. O cliente paga por isso. E ele quer pagar por isso. Muitas vezes ele quer pagar por isso. Ele não quer o mais barato, ele quer ter menos trabalho. Porque ele também tem o valor da hora dele. E aí, quando a gente se comporta como empresa, a gente começa a acessar projetos que a gente não teria acesso se a gente não fosse uma empresa. Essa semana, eu dei um update nesse slide por causa disso. Essa semana, teve uma discussão no grupo, porque alguém viu um projeto de quase R$ 200 mil sendo anunciado. Olha, você quer participar de projetos como esse? E a pessoa duvidou. E ela falou, nossa, mas será que a gente chega a cifras assim? E aí vai o papo do, não tem como. Como que você vai traduzir tudo isso? E aí a gente fica, né? Eu conto ou não conto? Claro que você, gente, é óbvio que é possível. Se isso está anunciado, alguém pegou esse cliente, não fui eu. Mas alguém fechou esse contrato de 200 mil. Mas não foi um freelancer, foi uma empresa. Porque eu tenho que dividir isso entre os tradutores, eu tenho que colocar revisores, né? E a mesma coisa com interpretação. Eu e a Fernanda, minha marqueteira e cameraman, a gente foi viajar recentemente com a interpretação, a gente ficou 15 dias na Alemanha, numa equipe de 4 pessoas. Eu não teria fechado isso se eu fosse uma freelancer e falasse, o meu preço é tal, e eu não vendesse, eu não tinha uma equipe. Eu liguei para a Fernanda e falei, então, precisamos de uma equipe, né? Mas você resolve, você tem que resolver o problema do seu cliente. Se ele precisa de interpretação 15 dias para X pessoas em tantos idiomas, eu tenho que entender o que eu vou precisar para prestar esse serviço. Né? Se eu tenho um evento de 10 dias num hotel, 5 dias num hotel, 2 idiomas, 4 idiomas, eu preciso fazer a conta daquilo para passar o valor para o meu cliente. Só que quando você é uma empresa, você acessa esses processos, porque o cara que está vendendo um projeto de R$ 200 mil, ele não vai botar na mão de um Zé qualquer, que eu faço fila de tradução, eu pego o teu projeto de R$ 200 mil. Você, você confia, você vai comprar uma casa, você vai pagar lá R$ 200 mil, você vai dar na mão de alguém e falar, não, não, eu construo aí, eu de vez em quando, no fim de semana, eu misturo um cimento, boto uns tijolos. Você vai contratar uma empresa. Então, você não acessa esse tipo de projeto se você não é uma empresa.
Você só acessa esse projeto se você for uma empresa. Documenta tudo. Eu ainda sou uma pessoa que gosto muito de conversar por WhatsApp. O cliente precisa, eu resolvo rapidinho ali por WhatsApp. Mas em seguida desse WhatsApp, que também é facilidade para o cliente, também é resolver o problema do seu cliente, se ele precisa que você resolva rápido, e você não, né, e não tem tempo hábil de ficar trocando e-mail, tudo bem, eu até falo, eu consigo mandar para ele, falo, custa tanto, te entrego em tantos dias, ou mando rapidinho aqui para você, mas na sequência, até o fim desse mesmo dia que isso foi mandado pelo WhatsApp, chega uma proposta formal, por e-mail, certinha, organizada, porque o cliente ele precisa dessa documentação, isso é segurança para os dois. Tudo está documentado, tudo. E aí, dentro dessa documentação, também entra a parte da tua identidade. Né? A minha documentação, ela tem meu papel timbrado, eu tenho meu logo bonitinho, eu tenho toda a minha identidade visual. E eu não estou dizendo que você vai sair daqui, agora eu vou ser intérprete, então já vou, nossa, eu vou pagar aqui meu kit marca, vou contratar uma pessoa. Você não precisa de tudo isso. Mas devagarzinho você vai vendo onde seu calo aperta. Para mim, a primeira coisa que começou era ter um logo, e-mail com assinatura, domínio próprio, porque o meu @gloss é muito mais respeitado do que um @gmail. E você perde trabalho se você não tem esse tipo de e-mail, porque tem contratos que você pega como empresa que você não consegue, se você não consegue se cadastrar. Tem até agências, se você vai para uma boa agência, essa semana teve uma tretinha num grupo de interpretação de uma pessoa pé da vida, porque uma agência não interpretava, não aceitava um e-mail que fosse @Google. Você precisa de domínio próprio. E eu fico quieta, eu falei, eu não acho um absurdo. Eu acho o mínimo. Porque se você tem 20 anos de carreira, eu espero que você tenha um site. Né? Eu espero. Para mim, isso mostra teu profissionalismo. Né? É parte daquilo. Então, você pode ir começando devagar. Faz você mesmo, pega tuas cores lá, tua marca, bota um timbrado bonitinho, que tenha pelo menos o teu contato, o teu e-mail, o telefone, que a pessoa guarde aquele orçamento, porque senão o cara guarda aquele orçamento que não tem dado nenhum, e aí depois o projeto foi engavetado, depois tiraram, ele nem sabe como te contatar de novo. Aquilo se perdeu, né? Então, vai devagar, mas faz. Tenha um contrato de tudo, tenha um contrato. Coloca no contrato, coloca cláusulas de cancelamento. Seja dando aula, seja interpretando, coloque em cláusulas. Quando eu comecei a transicionar, eu desmarquei muitas aulas. Eu tinha que desmarcar aula. Então, ou o cara fazia aula com outro professor, ou ele remarcava comigo em outro dia, mas isso está no contrato. Ele não pode reclamar porque ele assinou aquele contrato. Né? Então, essas coisas precisam todas ser documentadas o tempo todo. A gente gosta de coisa documentada, a gente gosta das coisas certas. Se tem algum problema em qualquer coisa da sua vida, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ler o contrato, você vai lá, eu assinei isso aqui, deixa eu dar uma olhada, né? Então, documentem. De novo, voltando, né? Aquilo, eu não vendo mais horas de trabalho, eu vendo contratos. Né? A minha hora, ela é um contrato fechado, ela é um contrato de um curso, ela é um contrato de... eu não vendo uma hora aula de trabalho, então eu fecho um curso inteiro, eu fecho um projeto de interpretação inteiro, que tem aquilo, isso tudo foi discutido, foi orçado com o cliente, mas é um contrato inteiro. Por quê? Até na interpretação. Se eu falo assim, eu estou te cobrando por hora, e aí, por exemplo, o evento era para durar 2 horas e durou 1 hora e meia, o cara fala, não tem como você me dar um desconto daquela 1 hora e meia que não teve? Não, eu não estou atendendo outro cliente, né? Então, tudo é documentado. E essas coisas acontecem, gente, de verdade. A percepção de preço de valor, ela não muda. Para o aluno, quando o aluno ele está fazendo um contrato de aulas, por exemplo, para ele é igual. Se ele pagava 400, 500 reais no mês, R$ 1.000, que seja o valor que ele paga, para ele não muda. Se era hora-aula e ele fazia o cálculo, esse mês teve 5 aulas, esse mês teve 4, para ele não vai mudar. Se eu vendi um pacote de aulas e deu ali mais ou menos a mesma coisa que ele gastava no mês, ele paga todo mês e que se dane. Ele não está percebendo que ao invés de ele fazer uma aula por semana, eu vendi um contrato que me deu férias. Porque se você faz a conta, você está comendo bolo, que delícia. Ou seja, tem um coffee break lá, eu estou segurando vocês. Então, assim, essa percepção, ela não vai mudar. Quando eu saí, né, quando eu comecei a dar aulas como uma escola,
eu fazia meus contratos com 20 ou 40 horas, e se você for pensar 20 horas no semestre, são 5 meses de aula. Então, ele pagava por 20 horas, parcelado em 6 meses, e aí você ganha suas férias remuneradas. O cara não muda, ele está pagando todo mês, ele não tem essa percepção de fazer essa conta. Mesma coisa para o teu cliente de interpretação. Né? Eu não vou cobrar por hora de trabalho interpretado, eu cobro pelo projeto. De um dia, de 5 dias, de 10 dias, o teu projeto custa tanto. E aí o que inclui é o intérprete, ou então o intérprete é a cabine. Ele não sabe quanto ele está pagando pela cabine, ele não sabe, ele recebe o valor do projeto. Isso quem, né? Quanto que eu ganho de coordenação, eu não abro isso para ele. É muito, muito raro eu mandar alguma coisa destrinchada. Às vezes, licitação, essas coisas, às vezes você precisa mandar destrinchado, mas é raro. Quem facilita o meu trabalho precisa de um bônus. Isso é fato, né? Quem facilita o meu trabalho merece um bônus, precisa de um bônus. Isso é uma técnica de negociação. Eu não negocio os meus valores, mas para quem, por exemplo, o aluno que nunca desmarcou uma aula, no fim do semestre ele ganhava 2 aulas de bônus. Qual é o Porque bônus eu da tenho... Fernanda aqui? Qual é o bônus Ó, dela? a Fernanda tem muitos. A Fernanda é maravilhosa. É a melhor funcionária não remunerada que eu tenho. Valeu. Não é funcionário, pô. Bom, mas a ideia é o seguinte: com a interpretação, com a interpretação, o meu bônus vem em desconto, né? Eu consigo dar um desconto para o cara que me, por exemplo, a pessoa que me paga antecipado, que me manda material, ela me dá menos trabalho. Eu vou ter menos trabalho de pesquisa. Se eu tenho que pesquisar menos, ela merece pagar um pouquinho menos, porque eu tenho menos horas de trabalho. Isso entra no cálculo. Cadê meu passador de slides? Tá? Então, sempre entra nisso. Você não muda seu escopo, você não muda o seu preço, você muda o seu escopo. Se ele me dá menos trabalho, ele paga menos, ótimo. Se ele não pode pagar pelo serviço que eu estou oferecendo, eu mudo o serviço. Ele não pode pagar por uma cabine, mas são poucas pessoas, eu ofereço equipamento portátil. Se ele não pode pagar por 2 intérpretes, então você reduz o tempo do seu palestrante. Ele vai palestrar 1 hora só. E aí você leva um intérprete só. Né? Ninguém nunca quer pagar o máximo. Nunca pergunta quanto ele quer pagar. Nunca. Ele quer pagar o mínimo, sempre. Então a gente não vai negociar dessa forma. Eu sempre vou dizer quanto custa. Se ele não pode pagar, eu pergunto, tá, quanto você pode pagar? Pelo teu valor, eu ofereço isso. E às vezes não é nada. Às vezes ele fala, não, eu não tenho, né, para interpretação. Ele fala, eu tenho R$ 200. Eu falo, desculpa, por esse valor eu não te entrego nada. Absolutamente nada. Invista em equipamento, em cursos, estudem, invistam tempo, invistam dinheiro. Isso traz clientes. O teu cliente ele percebe, a percepção de valor dele aumenta muito quando você é uma pessoa que investe em imagem, em estilo, em processos, quando as coisas são documentadas, quando o teu equipamento é bom, né? A qualidade do áudio é diferente quando você entrega um bom equipamento. Então, invistam pesado, invistam em cursos. Esse tipo de curso você pode fazer, invistam em eventos como esse, né? Venham para eventos como esses, onde você faz networking com seu colega, invistam em cursos que não sejam só da sua área, não sejam só de idiomas, porque aqui todos somos de idiomas, né? Invistam em cursos aleatórios, cursos de outras coisas que vocês gostem, onde vocês vão ser os únicos profissionais de idiomas. Você pode ser o único intérprete em vários lugares que você acessar, o único professor, mas você precisa. E aí, de novo, essas coisas têm um preço e têm um valor. Você ser uma pessoa preparada, que investe, que estuda, que tem bons equipamentos, tem um valor. E ele aumenta muito o seu cliente, muito. Você consegue cobrar mais caro quando você oferece um serviço melhor. Isso parece óbvio, mas acho que não é sempre, né? O investimento, ele sempre, sempre dá retorno. Não tenho medo de investir. Não tenho medo de comprar um computador bom, de comprar um microfone bom para interpretação. Não tenho medo, se você é professor, de comprar uma câmera boa, porque o investimento dá retorno. O teu cliente, ele nota que você investiu e não fica, quando você sobe o seu preço, não fica uma coisa injustificada. Ele percebe que você investiu, é natural que você cobre mais caro. Seja interessante, todo mundo é interessante, às vezes a gente tem vergonha de mostrar, mas todo mundo tem algo para contar, uma história para contar, você consegue, ô filho,
Está sendo interessante. Eu também acho. Essa é uma parte interessante, que por enquanto está sempre presente, né, filho? Esteja nos lugares certos, na hora certa. Para você ser indicado, você precisa se posicionar, você precisa se colocar, então você precisa frequentar esses espaços, né? Você precisa estar nesses espaços todos. Quando você capta um cliente, você capta ele quando você está disponível. Se você está disponível para ele, e você está no lugar certo, na hora certa, você vai captar ele. Se você é o intérprete com as características que eu preciso para aquele evento, eu vou chamar você. Captou? Agora, você vai fidelizar ele quando você resolve o problema dele. Quando você presta um bom serviço de excelência, ele não vai mais embora. Ele não vai procurar em outro lugar. Então, não adianta só estar nos lugares certos. Eu tenho que estar nos lugares certos e eu tenho que prestar um excelente serviço. Aí eu fidelizo esse cliente. Se eu resolvo os problemas dele, ele não precisa se preocupar com outras coisas, ele nunca mais vai procurar em lugar nenhum. Não importa quanto eu cobre. Se ele pode pagar, ele continua comigo, né? E aí, de novo, vou deixar minhas redes aqui se vocês quiserem. Obrigada. Se tiverem perguntas, estou aqui. Microfone aqui para o André. André, vai lá, vai lá. Oi, Karine. Mais do que uma pergunta, é um elogio, primeiramente, pela sua clareza, pela sua objetividade. Eu fico muito feliz quando eu percebo que um palestrante se preparou realmente. E isso é muito legal. Eu gostaria de reforçar aquilo que você falou do e-mail profissional. Eu percebi muito, como tradutor, para clientes internacionais, eu percebi muito que eu não precisei. Eu consegui construir uma carteira grande de clientes internacionais com um Gmail. Mas, quando eu comecei a trabalhar, a me vender como especialista em LinkedIn no Brasil, como palestrante no Brasil, isso sim fez uma diferença. Então, eu fui e busquei realmente um e-mail profissional. E isso faz muita diferença, realmente. Eu gostaria de saber, com base nisso, se você percebeu, em termos estatísticos ou percentuais, um ganho maior nos seus rendimentos quando você começou a usar um e-mail profissional, ou se você não teve essa medida, foi só uma percepção feeling mesmo. É difícil dizer, assim, de percepção, porque desde que eu comecei a trabalhar com interpretação, eu fiz um e-mail profissional de empresa, tá? Isso desde 2018, 19, por aí. E aí, que eu posso falar de aumento de ganho é tipo 1000% a mais, porque a interpretação é muito bem remunerada. Então, quando eu comecei a trabalhar com interpretação, já era fato, assim, de eu ganhar num dia aquilo que eu levava um mês inteiro para ganhar dando aula. Você percebe alguma diferença entre os internacionais e nacionais? Essa parte? Não, eu não tenho tanto cliente internacional, mas eu achei até interessante o que você falou, porque eu não percebi, mas para mim é tão baratinho ter um domínio que justifica, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, não, tudo bem, eu vou abrir uma empresa e vou prestar serviços de interpretação, de aulas e tudo, mas eu vou concentrar todos esses serviços que eu presto numa empresa só. E aí eu machuquei. E aí eu já abri a empresa. Mas foi meio que, como foi no começo de tudo, eu não tenho estatística do antes. Eu vou prestar atenção nisso agora. Obrigada. Não está funcionando já, meu filho? É isso? Tá. Vai cair no chão. Eu vou fazer. Na palestra anterior. Não sei. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Então, eu gostaria de saber, com base, né, não sou da área do idioma, gente, estou aprendendo muito aqui com vocês, enfim. E eu gostaria de saber, com base na sua experiência, tudo que foi colocado e tudo mais, e por ouvir de alguns profissionais da área, não só da área do idioma, mas de outras também, essa coisa do medo da IA, né, que está muito aí e tal. Então, as pessoas estão naquele pavor, vão perder meu emprego. E
Vocês já estão num patamar mais assim, mas tem a galera que está começando, né? Está começando com um aluno online, e tal, mas então, de repente, um conselho para a gente, eu mesmo como profissional de outra área. Nossa, obrigada por essa pergunta. Que eu não falei disso, mas isso é uma coisa que eu gosto de falar. Meu medo de inteligência artificial é nenhum, é zero, menos um, negativo. Não tenho medo absolutamente nenhum. Assim como eu não tinha medo do remoto. E eu conheci intérpretes que tinham muito medo do remoto. Eu já tive uma discussão com uma pessoa que falava assim: a gente tem que barrar isso aí. Vai conseguir. Eu lembro, gente, esse papo, só para contextualizar, esse papo aconteceu em julho de 2019. E eu ouvi: a gente tem que barrar isso, porque não são as condições ideais. Porque o intérprete, ele tem que viajar, porque se o palestrante vai de executivo, a gente também tem que ir. E eu, Tá, revelação de fé. e eu falei, eu lembro que a minha resposta foi assim: ó, enquanto você quer voar de executivo, eu quero ter grana para montar um estúdio na minha casa, que hoje eu tenho, uma cabine à prova de som na minha casa. Meu medo é zero, absolutamente zero. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com ferramentas tecnológicas. Dentro das minhas limitações, né, que vai para cada ano que passa, a gente percebe que a gente está ficando pior. Gente, mas ele vai roubar o emprego de quem não souber trabalhar com ele. O tradutor, o intérprete, o professor que não souber trabalhar com inteligência artificial, esse sim, ele tem que ter muito medo mesmo. Exatamente. Você vai trabalhar com a inteligência artificial. Se você não quiser trabalhar com ela, aí tenha medo mesmo. Últimas duas perguntas, viu? Uma online e duas ali, se tiver. Enfim, a Tatiana está perguntando como você recomendaria fazer essa transição para a carreira de intérprete sem um passado profissional em outras áreas? Eu comecei em tradução e já prestei concurso para tradutora pública e adorei o cabelo novo. Obrigada, Tatiana. Bom, você não precisa ter passado por outras áreas, né? Se você já está na tradução, para mim já. Opa, desculpa, é verdade, eu estou olhando para ela ali. Já é meio caminho andado. Obrigada, Fernanda. Já é meio caminho andado. Você já está imersa na tradução. Muito provavelmente você já tem clientes de tradução que precisam de serviço de interpretação e você não está prestando para eles, já está com um gap aí de mercado, né? Tem outra pessoa prestando esse serviço. Eu acho que para quem, a Natália, que está aqui, né? Oi, Natália, desculpa, te botei no spotlight. Fez também tradução recentemente, né? Tradutora para novelas mexicanas há 15 anos? Por aí, quase 10 anos. E recentemente fez transição para a interpretação. Fez o quê? Estudou. Vai fazer curso, estuda interpretação e começa a mostrar para os seus clientes que eles podem também comprar esse serviço de você. Para os seus colegas, que você também está prestando serviço de interpretação, mas é ótimo, porque você já está inserida dentro desse mercado, você já está com meio caminho andado, já tem o pensamento tradutório ali em dia, que é diferente de quem veio de idiomas e tem que meio que treinar a cabeça da tradução. Agora a pergunta do Daniel. Então, bom dia. Queria te parabenizar pela palestra, adorei a trajetória, a história e tudo. E eu queria perguntar sobre essa questão, assim, do bater lá na porta do carinha lá, aquela humilhação. Eu queria saber, assim, se você tem um conhecimento, por exemplo, vamos dizer, você é muito bom em inglês, por exemplo, ou muito bom em alemão, mas ninguém te conhece no mercado. Eu queria saber, assim, você não acha que essa fase é uma fase obrigatória de quem está querendo crescer, assim, passar por esse, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você não acha que isso é um obrigatório, uma coisa para quem está começando, ou não? Você pode pular essa etapa, ou você tem que passar, né, por isso. É difícil. A não ser que você venha, por exemplo, igual a Tatiana, que já está nesse mercado, ela não é intérprete, ela vai ter que provar o valor dela como intérprete, estudando, né, estando com outros colegas, estando em espaços como esse, de entrar na cabine para as pessoas te ouvirem. E aí é mais fácil, porque você já tem uma marca dentro daquilo, mas se você está mudando de área mesmo, você está vindo de idiomas para virar intérprete, você tem um limbo ali, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar em 2017, eu só parei de dar aula em 2020. O Léo nasceu, eu falei: não quero mais ter que entrar em sala de aula, não quero mais, cansei, vou fazer só a interpretação. Mas aí eu já tinha aí, tipo, 3 anos que eu trabalhei pouco. E aí coincidiu com 2020, eu já tinha uma cartela melhor de clientes que eu pude colocar de lado. Mas sim, você tem um limbo ali de penetrar um novo mercado, né? Como provavelmente foi com idiomas também. Você começa, mas você também é um desconhecido. E aí você vai provando o teu valor. Hoje em dia, com redes sociais, você consegue
passar por isso, acho que mais rápido. E aí, quando você se insere nesse tipo de espaço, você vai percebendo lugares que você pode ir. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia de nada. Eu fiz uma faculdade de tradução e interpretação, fui no primeiro congresso da Abrats, e eu queria entender onde eu podia ir, para conhecer gente assim, que cursos que eu podia fazer. Eu não conhecia nada disso. E aí, num espaço como esse, você já consegue entender outros congressos de tradução, de interpretação, cursos que você pode fazer, que vai facilitando. Comigo, me chama, galera. Ai, desculpa, eu tô gravando, né? Vou falar de novo. Ó, vou falar de novo. Valéria de Los Santos falou: onde fazer um curso reconhecido de intérprete? Pode me chamar. Manda uma mensagem, @glossa.si, me chama lá no Instagram, eu indico não só os meus, existem muitos outros cursos legais no mercado, mas conheço muita coisa e indico os meus, obviamente, de olhos fechados. Então, pessoal, essa foi a palestra da Carone. Vocês viram o Léo aqui, mas ela já palestrou com o Léo várias vezes. A primeira palestra, ele estava na barriga dela. Tá no YouTube, hein? Com barrigão de grávida. Pessoal, coffee break agora. Uma pausa aí.